Olá, estamos aqui para apresentar mais um tema de saúde. Hoje eu gostaria de falar sobre uma pandemia. Você sabe o que é uma pandemia? Bom, para quem não sabe, eu gostaria de explicar, porém antes falando de outros dois termos. O primeiro é endemia. O que é uma endemia? Há regiões em que, por exemplo, a malária existe o tempo todo. Qualquer época tem malária. Mas existe um padrão aceitável em que ela fica existindo dentro desse padrão. Se ela passa disso, tinha aí, vamos dizer, num dado grupo, dava 10%, de repente ela passa para 70%. Nesse momento acontece uma epidemia. Com isso, nós temos os dois primeiros termos. Endemia, doença que vive constantemente numa comunidade. Quando ela aumenta muito, uma epidemia. E o que é uma pandemia? Pandemia, quando ela abrange todas as regiões, ela abrange um universo completo com essa doença. Hoje eu desejo falar de uma pandemia e vou falar primeiro da epidemiologia dela, ou seja, como é que ela cursa a comunidade e os grupos. Essa pandemia que eu quero falar, ela atinge 10,5% de todas as pessoas no mundo. Ou seja, é mais do que uma em cada 10 pessoas. Pessoas que são de entre 20 e 79 anos. Acima de 50, em torno de 57% da população brasileira é vítima dessa pandemia por ter sobrepeso e 20% tem obesidade. Não sei se vocês lembram, a gente falou um dia aqui daquela fórmula de calcular o peso, o IMC. O IMC é uma fórmula muito simples, em que você pega o peso da pessoa, põe num dado, o outro dado é fornecido pela altura da pessoa, em termos de álgebra, a gente fala que é elevado ao quadrado, mas é o peso multiplicado pelo peso. Ou seja, uma pessoa que tem 1,50 m de altura, só para ficar mais fácil, você vai multiplicar 1,50 m por 1,50 m, o dado que você obtiver, você guarda, aí pega a altura dela. A pessoa tem 1,5 m de altura. Você divide a altura pelo peso. O resultado considerado normal é de 18,5% até 24,9%. Quando passa daí, você fala em sobrepeso. Quando é acima de 39, você fala em obesidade. Obesidade você vai do grau 1 ao grau 3, mas nós já falamos sobre isso. Eu não quero... É só para a gente lembrar. E lembrar que ela aumenta com a idade. Uma coisa que é grave é que a metade da população que sofre dessa pandemia não sabe que tem. E ela mata 240 milhões de pessoas por ano no mundo. O gasto que se tem para tratar é de 976 bilhões de dólares, ou seja, 9% do orçamento da saúde é gasto só com diabetes. Eu estou falando de diabetes. Lembrar que 23% de brasileiros têm diabetes. E já que estou falando da pandemia que se chama diabetes, eu quero lembrar que durante muito tempo usou-se o termo diabético para quem tinha uma glicose aí acima de 120, 130%. Hoje, o termo mais aceitável é pessoa com diabetes. O que é que causa isso? A gente chama isso de etiopatogenia. São alguns fatores. Um deles é a longevidade. O brasileiro tem uma expectativa de vida hoje muito maior do que o que tinha há
10 anos. É verdade que em termos de vida, isso é importante, mas em termos de qualidade de vida, precisamos ter cuidado. Quanto mais a pessoa vive, mais exposta ela está ao desgaste físico e mais exposta ela está à doença. Um outro fator é a urbanização. O mundo está cada vez mais urbanizado. Essa urbanização tem alguns complicantes. Um deles é o consumo de açúcar. O consumo de açúcar tem aumentado, eu diria assim, criminosamente. Um outro muito perigoso são os famosos fast food, que vieram dos Estados Unidos, hambúrgueres e de variados modelos, com variados nomes. Os embutidos, os salames, a mortandela, os produtos semelhantes e os enlatados também. Um outro criminoso que tem alastrado na sociedade, e isso tem a ver com a urbanização, é o refrigerante. Às vezes fico observando, sento numa mesa, num restaurante, senta na outra mesa, 3, 4 pessoas, e vem uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. A Coca-Cola em si faz mal, tomar líquido nas refeições faz mal, comer coisa gelada nas refeições faz mal também. É um excesso de açúcar, há um gradiente enorme de caloria às custas de açúcar nos refrigerantes. E, por último, falo do sedentarismo. A urbanização facilitou os trabalhos em que a pessoa fica o dia todo sentado e muitas vezes tenso. Então, esses fatores pioram a situação do diabético porque desenvolvem a obesidade. Quero ligar a obesidade à desidratação. Mas peraí, o cara é gordão e tal, o obeso é desidratado. O espaço de água, vamos dizer de forma assim bem popular, é tomado pela gordura. A adiposidade tópica, a pessoa pode não parecer gordo, mas em determinados lugares ele tem um foco de gordura. A idade, a partir dos 45 anos, a pessoa tem uma tendência maior de desenvolver a obesidade. E tem também os genes facilitadores. Ninguém pode dizer, eu sou gordo porque tem genética de gordo. Não, não é assim. Você pode ter gene, você pode ter tudo. Se você não comer mais do que o que você precisa para o seu trabalho diário, você não engorda. E eu estava falando de desidratação. Já falei sobre isso e quero repetir essa questão. Quanto é que uma pessoa deve tomar de líquido por dia? Ele deve pegar a sua altura, o seu peso, e multiplicar por 3 ou 3,5 e o resultado dividir em várias tomadas. Por exemplo, um homem que pesa 80 quilos, ele multiplica 80 por 3, dá 240. Se ele multiplicar por 13,5, dá um pouco mais. Ele pega esse resultado e divide nas várias tomadas de líquido por dia. Não é recomendável, pelo contrário, é contraindicado tomar isso de 1 ou 2 tomadas só. Naturalmente, tem que levar em consideração, isso aqui são parâmetros gerais, mas tem que levar em consideração, por exemplo, uma pessoa que tem 80 quilos e mede 1,60 m de altura. Uma outra tem 80 quilos, mas tem 1,78 m de altura. É diferente. O grau o peso não corresponde à altura. No caso de uma pessoa de 1,78 m que tem 80 quilos, ele tem um pequeno sobrepeso. Mas uma pessoa de 1,60 m que tem 80 quilos, ele tem obesidade. Falo ainda na fisiopatologia. Existe uma fisiopatologia clássica, que todo mundo já conhece, do diabetes, que é a insuficiência de insulina. Um déficit
ou falência da produção de insulina no pâncreas, numa região chamada, pequenas regiões chamadas ilhotas de Langerhans, ou ilhotas de células beta. Quando essa produção diminui, a pessoa ela tem menos insulina e facilita a instalação do diabetes. Eu quero fazer uma observação. Eu estou falando aqui de diabetes tipo 2, aquela que se adquire. Não é diabetes tipo 1, não vamos falar dela agora. Um outro fator é a resistência à insulina. A insulina é um hormônio e ela concorre com outros hormônios que podem ser aumentados. Eu vou citar um que é produzido no próprio pâncreas, que é o glucagon, que é produzido nas células alfa. Lembra que eu falei? A insulina é produzida nas células beta do pâncreas. O glucagon é produzido nas células alfa. Isso vai acontecer, ou melhor, isso também faz parte da fisiopatologia ou da facilitação, uma sobrecarga do pâncreas. Ou seja, uma pessoa que consome açúcar em qualquer forma, açúcar é aquele pó branco, aquele granulado branco que a gente tem na cozinha. Mas é também batata, é também mandioca, é também arroz branco, é uma infinidade de alimentos que são amidos. Alguém pode perguntar, pão doce é açúcar e pão de sal é açúcar também. O açúcar não tem sempre que ser doce. Mas voltando à questão da produção de insulina, ela pode também ser bloqueada por um processo chamado gliconeogênese ou neoglicogênese. O que é isso? Isso tem a ver com o obeso. Há uma relação muito estreita entre obesidade e diabetes. O obeso, ele acumula muita gordura no fígado. A gente volta e meia está fazendo ultrassonografia de pessoas que têm esteatose. Esteatose é acúmulo de gordura. No exame de ultrassom, a gente percebe que ele vai apagando a visibilidade do fígado. Então, o fígado, como armazenador de gordura, ele tem esse processo neoglicogênese, ou seja, a gordura é transformada em açúcar, em glicose. Isso se dá no fígado, se dá também no tecido periférico, como o músculo, que é um outro local de armazenamento de gordura, e por outro lado, a captação periférica de insulina fica diminuída. E um outro fator grave é a alteração de produção dos neurotransmissores. Essa alteração, ela facilita comorbidade. Vamos falar mais claro? Um neurotransmissor como a serotonina, que é produzida quase toda no intestino, ela é prejudicada pela obesidade. O déficit de serotonina facilita a instalação de quadros de depressão. O que se tem de fazer, que todo mundo tem que fazer? Número 1, controle do IMC, ou seja, índice de massa corporal. E eu já falei, vou repetir, é a altura ao quadrado pelo peso. Depois a questão da dieta, o que se deve eliminar? Diminuir produtos animais, porque tem muita gordura. Excesso de carboidrato, onde estão os carboidratos? Nos refrigerantes, pães brancos, no arroz branco, no macarrão, nas bebidas da categoria das cervejas. Tudo isso facilita o aumento da obesidade e, portanto, deve ser
corrigido porque facilita a instalação do diabetes. E um outro fator muito importante, indispensável, é a atividade física. Eu vou voltar a esse assunto numa outra fala, mas só para lembrar, o ideal, ou próximo do ideal, é que uma pessoa tenha em torno de 150 minutos de atividade física por semana. Isso equivaleria aí a 3 vezes por semana, 50 minutos. Ou 5 vezes por semana, 30 minutos. Se os exercícios forem vigorosos, violentos, como essas academias de peso, de luta, não precisa tanto. A metade disso já resolve bem. Essa conversa, eu acho ela muito importante, porque, como falei no início, mais da metade da população do Brasil está com excesso de peso. Quando você fala em homens acima de 45 anos, essa cifra sobe muito mais. Então, gente, a ideia é a gente corrigir em si, orientar os outros e insistir, inclusive com a família. Porque a maioria dos brasileiros se trata pela Previdência Social, pelo sistema público de saúde. E quem banca o sistema público? O governo? O governo não tem dinheiro. O dinheiro que o governo administra é o nosso dinheiro, é o dinheiro do povo. Então vamos entrar numa disciplina para economizar, além de economizar dinheiro, ganhar saúde. Um abraço e até a próxima. Dúvida, não esquece que eu estou à disposição no meu número que sempre falo, que é o 995 25 9659. Um abraço.